Olá, eu sou o Dr. Gustavo Fink. Estou aqui para apresentar o Unimed Smart Health, o novo serviço para atendimento de urgência e emergência da Unimed Rio Claro. Um serviço inteligente que lhe oferece rapidez, segurança, eficiência e muito mais comodidade no atendimento pré-hospitalar. Antes de procurar o pronto atendimento, ligue 0800 770 6766. Unimed Smart Health. Cuidar de você, esse é o plano. Aqui no Ateliê das Flores você encontra arranjos de decorações de festas e eventos, arranjos personalizados e finos, cestas diversas de vinho, cerveja, maternidade e café da manhã. Trabalhamos também com flores de cortes, buquês, coroa fúnebre e assinatura floral. Olá, internautas do Grupo JC, está no ar mais um JC Business. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, muito importante, que é a comunicação, a importância da comunicação nas igrejas. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos dois convidados. Primeiro, Sisak Valadares, que é pastor da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, e Cristiano Nogueira, que é diretor da Epbros, agência de marketing. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Prazer estar no seu programa. Obrigada, pastor. Prazer, Karen, retornar. Queria essa oportunidade de bater um papo aqui sobre esse tema de grande relevância para as igrejas, não é? Verdade. E por que os dois, né? Bom, são vários motivos, obviamente, mas o pastor Sisak, ele está encabeçando nesse exato momento uma cruzada evangelística grande aqui em Rio Claro, que já está acontecendo, né? Já está em andamento. E o Cristiano, além de ser ovelha, né, da igreja, também está fazendo todo o marketing da igreja já há algum tempo, inclusive, né? Então, eu queria casar essas duas coisas com vocês hoje. Primeiro de tudo, qual a importância, pastor Sisak, começando pelo senhor, qual a importância, na sua visão, da igreja estar realmente tendo uma agência para poder estar trazendo as informações e estar fazendo essa comunicação com o povo? Olha, Jesus, ele nos ensinou a comunicação, né? Jesus foi o mestre da comunicação. E ele comunicava pessoalmente, mas também com as massas, numa linguagem bem direta. Jesus era bem objetivo, falava de maneira correta, mas com muita simpatia, né? Jesus era especialista em comunicação. E ele disse para os seus discípulos se comunicarem. Ele disse isto. Eu estava até conversando com o pastor Cristiano antes do programa e lembrei de uma palavra de Jesus. Jesus diz assim: o que eu vos digo em trevas, aqui em casa, aqui sozinhos, dizei-o à luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Jesus já estava ensinando sobre comunicação. Eu digo para vocês aqui, mas vocês subam nos telhados, preguem, anunciem o evangelho. E a igreja, ela começou esta comunicação desde o seu nascimento. Quando a igreja nasceu, já os primeiros pregadores, né, começaram a comunicar. E a comunicação vem se desenvolvendo até chegar o rádio, TV e agora com a internet. E nós estamos atendendo o que Jesus falou: pregai sobre os telhados. Ou seja, use os meios de comunicação. E hoje nós temos a internet, que é poderosíssima, né? E nós não podemos ficar alheio a isso. Nós temos que fazer parte desse sistema de comunicação, né? E
tendo uma equipe que nos dá esse respaldo, nos dá esse apoio, né? Porque a minha geração não é a geração do celular, né? Eu não nasci com um celular na mão, né? Então, mas nós temos pessoas preparadas para isto. O caso do pastor Cristiano, que ama a comunicação, é também um comunicador, é um pregador, mas ele tem uma agência também. Então ele estuda, prepara, né? E aí tem os meios para alcançar as multidões. Então, nós hoje achamos importantíssimo estarmos prontos, preparados para o rádio, para a internet, Facebook, Instagram, enfim, todos os meios para alcançar todas as faixas etárias. O objetivo é levar a mensagem de Jesus Cristo de maneira clara, simples, objetiva. Isso no marketing, né? Se aprende de maneira muito clara, muito objetiva, e que alcance todas as camadas sociais. Ou seja, as pessoas precisam entender. O douto, o indouto, né? O homem simples do campo, o homem culto da cidade, ele precisa compreender a mensagem do Evangelho. Então, nós temos que usar todos os meios possíveis. E hoje a comunicação, ela é imprescindível para a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. É o ID, né? O ID de Jesus. Agora, Cristiano, a gente sabe que não dá para fazer de qualquer jeito e é por isso que entra a agência, né? Porque tem as técnicas certas para cada, inclusive, mídia. Sim, sim. O expertise que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, entendendo o público que a gente quer alcançar, não é? E a mensagem que a gente quer levar. Então, tudo isso a gente coloca dentro do pacote para desenvolver o criativo correto, né? Desenvolver a identidade que vai falar de maneira bem clara, de maneira bem direta. E isso tem acontecido durante os anos. Eu costumo dizer que a formatação da agência foi um resultado de um trabalho que já vinha sido desenvolvido, e a gente vai desenvolvendo essa habilidade lá de 2012, por exemplo, quando a gente começou a página da igreja, né? Lá no Facebook, era só o Facebook, né? A gente começou ali, hoje passa são quase 30 mil pessoas que seguem a página da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém. Depois vem o Instagram, e aí a gente colocou também o Instagram, mas sempre mantendo a mesma identidade. Então, quando a gente fala, quando você vai para o AD Rio Claro site, AD Rio Claro Instagram, AD Rio Claro Facebook, você conversa, uma identidade, uma linguagem, né? E uma identidade visual que conversa, né? Desde a fonte, as cores, né? Que remetem para a Assembleia de Deus. E depois, né? Quando a gente passou a pandemia, viu como foi relevante isso, né? Aí fomos para o YouTube com força. Hoje está chegando perto de 10 mil inscritos dentro do YouTube, né, da Assembleia de Deus aqui em Rio Claro, porque foi um trabalho relevante na parte de comunicação. Nós temos uma equipe na Assembleia de Deus, né, de mídia, que trabalha com a parte de captação dessas imagens, o som, a imagem em si, e a gente faz isso chegar, que é a divulgação desse trabalho. Mas tem todo o pessoal que faz a captação ali internamente, que é o canal do YouTube, por exemplo, que, como eu disse, está chegando a quase 10 mil. Então a gente está, no que diz respeito à comunicação, entrando em todos os canais. E aí, quando tem oportunidade também, o rádio, né, o jornal, a revista. Então a agência, ela entra, né, eu digo primeiramente o Cristiano, que eu já venho desde 2012. A agência tem 4 anos, né, e é o resultado, o pastor sabe disso, quantos profissionais da área de construção, por exemplo, hoje são profissionais porque desenvolveram atividade dentro da igreja. Começaram ali. Eu lá em 2012 me apaixonei pelo segmento de comunicação, e o bichinho picou meu filho agora, está fazendo propaganda e publicidade, né? O caçula. Então é resultado de um trabalho contínuo, né? A gente percebe a empolgação, né? Eu acho que deve ser até mais gostoso, né, pastor? Assim, uma pessoa que é da igreja, acho que faz até com mais afinco, não, né? Sim, mais vontade. Sim, porque, veja, ele iniciou na igreja. E a igreja, ela tem essa capacidade extraordinária de motivar pessoas. Então eu lembro, lá em Marília, nós tínhamos uma banda da igreja muito boa. Banda musical, estilo marcial. Muito boa mesmo. E dezenas de meninos da igreja
foram para a Polícia Militar, serem músicos da Polícia Militar. Olha que legal. Então, quando nós iniciamos a construção do nosso novo templo, um momento difícil da sociedade, havia muito desemprego, e nós abraçamos muita gente. E hoje são profissionais de construção. Nós temos hoje empresários que foram trabalhar com alumínio na igreja, com vidros na igreja, aprenderam, hoje tem uma empresa. Então a igreja, ela motiva as pessoas, né? Motiva as pessoas. Inclusive profissões, né? As pessoas. Eu conheço vários adolescentes que decidiram, por exemplo, para a advocacia, porque na igreja começaram a falar, a se comunicar, a fazer peças. Não, vou para a advocacia. Então, o pastor Cristiano iniciou ali com o Facebook, e aí foi se desenvolvendo, se apaixonou, e hoje tem uma agência de publicidade, não é? Que bacana. E, inclusive, a gente está falando de Instagram, Pastor Sisak, ele tem Instagram, tá? Pastor Sisak Valadares Oficial, tudo junto. Você pode seguir o Instagram dele. Olha que bacana. Geralmente a gente pensa que é só da igreja, né? Mas ele tem o pessoal dele também. E também a Epibros Marketing, né? Tudo junto. Ou também do Cristiano Nogueira Oficial, tudo junto. Tá aí para você poder também conferir e ver um pouquinho o trabalho, né, dos dois. Pastor, essa cruzada evangelística que está acontecendo, é o pastor Paulo, né, com a esposa Eliandres, que estão já aqui em Rio Claro, né? É um evento diferente, né? Porque é um ônibus que se transforma num palco. Nós fizemos um show carro ano passado, aqui no Jornal Cidade. Conta um pouquinho, porque dessa vez eles vieram para passar 60 dias. O ano passado eles ficaram 30 dias. Nós gostamos muito deles e eles gostaram muito da gente, né? Então agora nós fizemos uma programação para 60 dias, abril e maio. É uma família que se dedica inteiramente à pregação do Evangelho, à comunicação, de maneira muito simples, mas muito objetiva. Porque esta comunicação, ela é feita já há muitos e muitos anos pela Assembleia de Deus. Se usava uma caixinha de som, uma cornetinha, entendeu? Saía para as praças, para as ruas, ou sem som, sem microfone. A Assembleia é famosa nisso, né? Perfeitamente. Aí o trabalho foi desenvolvendo. Hoje temos o pastor Paulo, que investiu num ônibus, onde é a casa dele, e esse ônibus se transforma num palco, um som maravilhoso, com telão, iluminação, uma estrutura tremenda. Então, a comunicação, ela sai das quatro paredes. É claro que nós temos as mídias e as sociais são muito importantes, mas sair do templo, levar a igreja para a rua, estar em contato com o povo, sabe, pegar na mão das pessoas, abraçar, isto ainda é importante. Entendemos que hoje o celular tem distanciado as pessoas. E isto é triste. Outro dia eu fui a um restaurante, tinha uma família, 4 pessoas. Não é? O pai, a mãe e os 2 filhos. Cada um com celular. Eu não sei se eles estavam conversando através da... Difícil, hein? Mas, veja, muito difícil. Muito difícil. A igreja tem que estar lá, no celular, não é? Nos aplicativos. A igreja tem que estar porque alcança muita gente. Sim. Porém, a igreja não pode esquecer de ir ao encontro das pessoas. Ir para as praças, para as ruas. E, através desse trabalho extraordinário do pastor Paulo Ramos, da esposa, irmã Eliandres, e tem um companheiro que é o Paulinho, que dá toda a assistência, aí esse alcance, essa proximidade com as pessoas. Não é? Falar de Jesus e levar a mensagem de Jesus Cristo e também abraçar as pessoas, orar pelas pessoas, sabe? As pessoas estão carentes de um abraço, cada dia mais. Toque, né? Eu li outro dia que um cidadão lá em Nova York está ganhando muito dinheiro. O que ele fez? Ele alugou um salão grande e deixou bonito, arrumado, não é? E colocou lá na frente, quero um abraço, entre. E aí, em Nova York, aquela correria tremenda, as pessoas entram,
e receber um abraço. E paga lá $10, $20, né? Para receber um abraço. Meu Deus. Um abraço. Eu li isto, falei, meu Deus. Aí, alguns anos atrás, uma das grandes emissoras brasileiras fez ali na praça, na Estação Luz de São Paulo, colocaram alguns jovens escrito com a camiseta, quer um abraço? Final do ano, as pessoas saíam do trem e já corriam, abraçar. eu quero um abraço. Aí começaram a entrevistar. Olha só, gente. Porque eu estou nessa grande cidade, sozinha, longe dos parentes, dos amigos. Então nós não podemos perder esse contato. A comunicação é extraordinária. As mídias são extraordinárias. Nós precisamos. Mas a igreja saiu para as ruas, para abraçar as pessoas. Não ficar nas quatro paredes, né? Perfeitamente. Abraçar as pessoas, orar pelas pessoas, tocando nas pessoas. Então esta campanha evangelística tem este objetivo, levar o evangelho, abraçar as pessoas, orar pelas pessoas e levar essa comunicação mesmo no olho, né? Olho no olho, né? 60 dias começou, dia 2. Nós vamos até junho. Olha só que bacana. Agora, como que está sendo feita essa divulgação, Cristiano? De maneira maciça, né? seja nos canais oficiais da igreja. Nós somos a igreja sede, né? Muita gente não conhece, mas a Assembleia de Deus de Rio Claro tem a sede na rua 11A 242 Vila Alemã, mas são mais 40 congregações no campo, não é? Então, não são só Rio mais Claro, de, né? são mais de 6 mil crentes em Rio Claro, né? Distrito de Assistência, Ajapi, Corumbataí, Ipeúna, Charqueada. Então está espalhado. Então a comunicação, quando ela é feita a nível de redes sociais, mas ali também a nível de orientação, as reuniões que nós temos segunda-feira, tivemos uma reunião de obreiros, então, todos os ministros do campo, evangelistas, pessoal, a equipe de trabalho, né, do pastor Cisac, da Assembleia de Deus de Rio Claro. Como que é feito? Aí o pastor distribui essa informação, além das mídias, e imagina a sede, mais 40 congregações falando a mesma língua e distribuindo essa informação. E aí quem está ali... tem que ser perfeita, hein? Exatamente, então tem que ser muito assertiva, né? Então a gente faz esse trabalho de identidade legal, identificação, para orientar, enfim, mas ainda funciona muito essa comunicação falada, né? Então, quando o pessoal recebe isso e distribui essa informação, funciona muito, mas funciona muito bem. É como uma pirâmide. Então, vocês estão fazendo mais ou menos isso também. A forma a estratégia também de alcançar as pessoas, no caso, para a cruzada, né, A especificamente. Assembleia de Deus, ela está em todos os bairros, né? A ideia é essa, né? Ter uma igreja, uma igreja em cada bairro, né? Falando do Evangelho de Jesus. E, consequentemente, essa comunicação se espalha. Consequentemente, a mensagem vai se espalhando. Cada bairro, né? Cada crente falando a mesma língua e a comunicação Começou se onde, espalha. pastor? No bairro Terra Nova. Ok. Nós começamos dia 2. Sim, e agora a programação. Então, nós usamos, não é? Eu creio Instagram. que o Instagram, e aqui multiplica, né? Sim, dá para compartilhar. Perfeitamente, pessoas compartilham. Então, nós iniciamos dia 2, lá no bairro Terra Nova, próximo à Caixa d'Água, Sim. dias 2, 3 e 4. Certo. Não é? E depois nós vamos para o Jardim Novo, dias 5 e 6. Essa semana, né? 5 e 6. Depois, na outra semana, vamos divulgar as datas, a programação. Está no Instagram do senhor? Está no meu Instagram, no Instagram da igreja. Tá. Tudo certinho. Né? Então, é esses meios que nós usamos hoje. Ou seja, a igreja, ela se atualiza em todas as áreas. Né? Eu lembro quando criança, na igreja, porque eu nasci, meu pai já era pastor. Então, eu lembro que tinha lá um violão, não é? Um pandeiro, um acordeon e um bumbo, né? E um triângulo, aquele, não é? Depois surgiram as bandas, né? As bandas, as igrejas, muitos músicos, bandas. Depois as orquestras, né? Hoje nós temos as orquestras, mas nós temos também uma equipe que faz o instrumental na igreja. Ou seja, atualizando, né? O louvor, a adoração, os cultos dinâmicos e esta comunicação da mensagem também, de maneira muito direta. E usando
todos os meios de comunicação. Eu usei muito rádio, né? Eu gosto do rádio. Eu fazia um programa lá em Marília, um programa à noite, e alcançava, era um programa, começava às 10 da noite, na Rádio Clube de Marília, e alcançava, era 1 hora de programa, e alcançava a região toda. Alcançava a região toda. E com vidas sendo alcançadas pelo poder do Evangelho. Eu lembro, meu pai era pastor na cidade de Garça. E eu morava em Marília com meu tio, que era o pastor presidente, o pastor regional. Ele atendia 11 cidades e 21 distritos. Nossa. Era um trabalho muito grande. E eu trabalhava com ele. Era jovem ainda, solteiro, trabalhava com ele. E fazia um programa de rádio. E eu anunciava os trabalhos da região, e um dia eu anunciei, olha, domingo nós vamos ter o batismo em Águas, na nossa igreja, na cidade de Garça. Na época chamava-se Rua Esperança, depois mudaram o nome, Rua Esperança, número 70. Vamos ter batismo a partir das 13 horas e tal. Aí, no domingo, meu pai estava próximo ao portão, e veio uma família. Veio uma família caminhando, meu pai nunca tinha visto aquela família. Aí se aproximou, tudo bem, quem é o senhor? A família se apresentou, sabe, vocês vieram, nós viemos para o batismo. Olha. Mas como vocês conheceram o Evangelho de Jesus? Olha, tem um programa do rádio em Marília, o pregador chama-se Isaac Valadares, e eu vivia na cachaça, minha família sofria muito, e ouvimos a mensagem, e ali eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, minha esposa e os meus filhos. Gente. E o nosso culto é todo dia do rádio. Olha que incrível. Estamos libertos e viemos para o batismo. Poder da comunicação. Como é que vai deixar de batizar um povo desse, né? Aí meu pai disse, vocês vão para o batismo. Mas veja a comunicação, né? O rádio, né? O alcance, né? Extraordinário. Não tem nem noção, né? Alcança muita gente, muita gente. Eu amo o rádio, gosto do rádio, né? Que é um meio de comunicação extraordinário. Mas hoje, ao rádio, a TV, o YouTube, né? Que praticamente nós temos um canal de televisão, né? Sim, tudo no celular, na palma da mão. Para uma igreja ter um canal de televisão ou ter um programa de televisão era caríssimo. Hoje nós temos, né, essa facilidade, né? Montamos na igreja com câmeras, toda uma estrutura, uma equipe, os meninos preparados ali na igreja mesmo, né? Que bacana. Preparados ali, e eles fazem as transmissões e com qualidade, o som de primeira, né? E fazemos os cultos, as transmissões, tem um bom alcance, graças a Deus. E alcance orgânico, né? Vale a pena até apontar isso, Sim. que é todo um alcance orgânico, não é tráfego pago. É alcance orgânico, então é muito compartilhamento. As pessoas realmente se interessam, né? De março para abril, um mês, eu estava puxando aqui, foram mais de 250 mil visualizações do conteúdo da igreja, só no AD Rio Claro. Ligado ao pastor Sisak, isso aí também extrapola a casa aí dos 300, quase 400 mil, né? Então foram interações, pessoas que interagiram, ou deixaram um comentário, compartilharam, foram mais de 2.400, né? Então um percentual muito grande. Então todo o próprio canal do YouTube, em nenhum momento foi ali pago para que o Google mostrasse o canal, não. Tudo realmente conteúdo orgânico, são horas e horas e horas de canal visualizado, né? Sinal que ele está fazendo um bom trabalho, parabéns. Bom, infelizmente a hora passou muito rápido. Hoje nós falamos sobre a importância da comunicação nas igrejas. Nós recebemos aqui o pastor Sisak Valadares, que é pastor da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério Belém, e Cristiano Nogueira, que também é pastor na igreja, mas é diretor da Epibros, agência de marketing. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. E parabéns, né, pela comunicação que vocês estão realizando. E está chegando longe, com certeza. Muito obrigado pela oportunidade, Karen. Olha, obrigado. Deus te abençoe muitíssimamente. Amém. Continue com essa simpatia aí, fazendo esse programa alegre. Obrigada. Deus abençoe. Tudo de bom. Amém. Agradeço a todos também que estiveram conosco participando do programa. E agradeço também a Garden, esse antúrio lindo que realmente nos encantou aqui. Obrigada, gente. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.